A balança da justiça. Seu link. Mais seu comentário. Mais sua inscrição. Mais seu compartilhamento. Vamos fazer esse ensinamento semear. Nossa imensa gratidão. Karma e Dharma. Estas duas palavras orientais significam castigo e prêmio, respectivamente. De forma mais filosófica, diríamos mais ações e mais consequências e boas ações e boas consequências. Modificando-se as causas se modificam os efeitos, pois os efeitos não são senão as causas reproduzidas de outra forma. Vai desencarnar um filho seu? Cura o seu próximo. Está na miséria? Dá aos que estão famintos e sacrifica-te em favor dos outros. Rogue em oração aos senhores do karma e será escutado. Quanto mais se dá, mais se recebe, essa é a lei. Mas aqueles que fazem as obras do mal, serão vítimas de tais obras. Karma e Dharma. Estas duas palavras orientais significam castigo e prêmio, respectivamente. De forma mais filosófica, diríamos mais ações e mais consequências e boas ações e boas consequências. Modificando-se as causas se modificam os efeitos, pois os efeitos não são senão as causas reproduzidas de outra forma. Vai desencarnar um filho seu? Cura o seu próximo. Está na miséria? Dá aos que estão famintos e sacrifica-te em favor dos outros. Rogue em oração aos senhores do karma e será escutado. Quanto mais se dá, mais se recebe, essa é a lei. Mas aqueles que fazem as obras do mal, serão vítimas de tais obras. A lei de ação e consequência. O arcano número 5 é a lei. Este arcano representa o karma do iniciado. É necessário que as pessoas entendam o que é a palavra sânscrita karma. Tal palavra significa em si mesma lei de ação e consequência. Obviamente não existe causa sem efeito, nem efeito sem causa. A lei da balança, a lei terrível do karma, governa todo o criado. Vós deveis compreender o que é a lei da compensação, tudo o que se faz há que se pagar, já que toda a causa se converte em efeito e todo efeito se transforma em causa. Nos foi dado liberdade, livre-arbítrio, e podemos fazer o que queiramos, mas é claro que temos que responder ante Deus por todos os nossos atos, portanto qualquer ato de nossa vida, bom ou mau, tem suas consequências. A lei de ação e consequência governa o curso de nossas variadas existências e cada vida é o resultado da anterior. Compreender integralmente as bases e o mecanismo da lei do karma é indispensável para orientar o navio de nossa vida de forma positiva e edificante. Karma é lei de compensação, não de vingança. Há quem confunda esta lei cósmica com o determinismo e ainda com o fatalismo, ao crer que tudo o que ocorre ao homem na vida está determinado inexoravelmente de antemão. É verdade que os atos do homem determinam a hereditariedade, a educação e seu meio ambiente, mas também é verdade que o homem tem livre-arbítrio e pode modificar seus atos, educar seu caráter, formar hábitos superiores, combater debilidades, fortalecer virtudes, etc. O karma é uma medicina que nos é aplicada para nosso próprio bem. Desgraçadamente as pessoas, em vez de inclinar-se reverentemente ante o eterno Deus vivente, protestam, blasfemam, se justificam, se desculpam neciamente e lavam as mãos como Pilatos. Com tais protestos não se modifica o karma, ao contrário, o tornamos mais duro e severo. Quando alguém vem a este mundo, traz seu próprio destino, uns nascem em colchão de plumas e outros na desgraça. Por exemplo, se em nossa passada existência matamos, agora nos matam, se ferimos, agora nos ferem, se roubamos, agora nos roubam e com a vara com a qual medimos, seremos medidos. Reclamamos fidelidade do cônjuge quando nós mesmos fomos adúlteros nesta ou em vidas passadas. Pedimos amor quando fomos impiedosos e cruéis. Solicitamos compreensão quando nunca soubemos compreender ninguém. Quando jamais aprendemos a ver o ponto de vista alheio. Anelamos alegrias imensas quando fomos sempre a origem de muitas tristezas. Queríamos nascer em um lar muito formoso e com muitas comodidades quando não soubemos, em passadas existências, brindar a nossos filhos um belo lar. Protestamos contra os insultadores quando sempre insultamos a todos os que nos rodeiam. Queremos que nossos filhos nos obedeçam quando jamais soubemos obedecer a nossos pais. Nos molesta terrivelmente a calúnia quando nós sempre fomos caluniadores e enchemos o mundo de dor. Nos incomoda a fofoca, não queremos que ninguém fale de nós, e, no entanto, sempre fizemos fofocas e murmurações, falamos mal do próximo,
mortificando a vida dos demais. Em outras palavras, sempre reclamamos do que nos é dado. Ainda que em nossas vidas anteriores tenhamos sido maldosos, nós supomos que merecemos o melhor. Afortunadamente, a justiça e a misericórdia são as duas colunas centrais da fraternidade branca universal. A justiça sem misericórdia é tirania, a misericórdia sem justiça é tolerância, complacência com o delito. O karma é negociável e isto é algo que pode surpreender muitíssimo aos adeptos de diversas escolas ortodoxas. Certamente alguns pseudo-esoteristas e pseudo-ocultistas se tornaram demasiado pessimistas em relação à lei de ação e consequência, já que supõem equivocadamente que esta se desenvolve de forma mecânica, automática e cruel. De fato, os eruditos creem que não é possível alterar tal lei. Se a lei de ação e consequência, se o nêmesis da existência, não fosse negociável, então onde ficaria a misericórdia divina? Francamente, não se pode aceitar crueldade na divindade. O real, aquilo que é todo perfeição, isso que tem diversos nomes, tão, Aum, Enri, Sem, Alá, Brahma, Deus, ou melhor diríamos, deuses, de nenhuma maneira poderia ser algo sem misericórdia, cruel ou tirânico. Por tudo isso, afirmamos de forma enfática que o karma é negociável. É possível modificar nosso próprio destino, porque quando uma lei inferior é transcendida por uma lei superior, a lei superior lava a lei inferior. Modificando a causa se modifica o efeito. Ao leão da lei se combate com a balança. Se em um prato da balança pomos nossas boas obras e no outro pomos as más, ambos os pratos pesarão igual ou haverá algum desequilíbrio. Se o prato das más ações pesa mais, devemos pôr boas obras no prato das boas ações com o propósito de inclinar a balança a nosso favor, assim pagamos karma. Fazei boas obras para que pagueis vossas dívidas, recordai que não somente se paga com dor, também se pode pagar fazendo o bem. Agora compreenderá você que maravilhoso é fazer o bem, não há dúvida que o reto pensar, o reto sentir e o reto obrar são o melhor dos negócios. Nunca devemos protestar contra o karma, o importante é saber negociá-lo. Desgraçadamente a única coisa que ocorre às pessoas, quando estão em uma grande amargura, é lavar as mãos como Pilatos, dizer que não fizeram nada mal, que não são culpadas, que são almas justas, etc. Eu digo aos que estão na miséria que revisem sua conduta, que julguem a si mesmos, que se sentem, ainda que por um instante, no banco dos acusa-dos, que depois de uma rápida análise de si mesmos, modifiquem sua conduta. Se esses que estão sem trabalho se tornassem castos, infinitamente caridosos, gentis, prestativos em 100%, é óbvio que alterariam radicalmente a causa de sua desgraça, modificando-se, como consequência, o efeito. Não é possível alterar um efeito sem antes não se ter modificado radicalmente a causa que o produziu, pois, como já dissemos, não há nem efeito sem causa, nem causa sem efeito. Se deve trabalhar sempre desinteressadamente com infinito amor pela humanidade, assim alteramos aquelas más causas que originam os maus efeitos. Não há dúvida que a miséria tem suas causas nas bebedeiras asquerosas, luxúria, na violência, nos adultérios, no desperdício, na avareza, etc. Queres curar-te? Cura os outros. Algum de teus parentes está no cárcere? Trabalha pela liberdade dos outros. Tens fome? Divide o pão com os que estão pior. Muitas pessoas que sofrem só se recordam de suas amarguras, desejando remediá-las, mas não se recordam dos sofrimentos alheios, nem remotamente pensam em remediar as necessidades do próximo, e este estado egoísta de sua existência não serve para nada. Assim, a única coisa que conseguem realmente é agravar seus sofrimentos. Se tais pessoas pensassem nos demais, em servir a seus semelhantes, em dar de comer ao faminto, em dar de beber ao sedento, em vestir o desnudo, em ensinar ao que não sabe, é claro que poriam boas ações no prato da balança cósmica para incliná-la a seu favor, assim alterariam seu destino e poriam a sorte a seu favor, ou seja, ficariam remediadas todas as suas necessidades. Mas as pessoas são muito egoístas e por isso sofrem. Ninguém se recorda de Deus nem de seus semelhantes senão quando estão em desespero. Isto é algo que todo mundo pode comprovar por si mesmo. Assim é a humanidade. Desgraçadamente, querido leitor, esse ego, que cada um tem dentro, faz o contrário do que estamos dizendo, por tal motivo resulta urgente, inadiável, impostergável, reduzi-lo à poeira cósmica. Pensemos por um momento nas multidões humanoides que povoam a face da Terra e sofrem o indizível, vítimas de seus próprios erros, e sem o ego não teriam esses erros, nem tampouco sofreriam suas consequências.
A única coisa que se requer para ter direito à verdadeira felicidade é, antes de tudo, não ter ego. Certamente, quando não existem dentro de nós os agregados psíquicos, os elementos inumanos que nos tornam tão horríveis e malvados, não há karma a pagar e o resultado é a felicidade. É bom saber também que quando eliminamos radicalmente o ego, a possibilidade de delinquir é aniquilada e em consequência o karma pode ser perdoado. A lei do karma, a lei da balança, não é uma lei cega, também se pode solicitar crédito aos mestres do karma e isto é algo que muitos ignoram. Embora é urgente saber que todo crédito há que se pagar com boas obras, e se não se paga, então a lei nos cobra com suprema dor. Necessitamos consciência de nosso próprio karma e isso só é possível despertando aqui e agora. Todo efeito na vida, todo acontecimento, tem sua causa em um fato anterior, mas necessitamos fazer-nos conscientes dele. Todo momento de alegria e dor deve ser estudado em meditação com mente quieta e em profundo silêncio, o resultado vem a ser a experimentação do mesmo evento em uma vida anterior, então fazemos consciência da causa do fato, seja este agradável ou desagradável. Quem desperta a consciência pode viajar com seus corpos internos para fora do corpo físico à plena vontade consciente e estudar, no templo de Anubis e seus 42 juízes, seu próprio livro do destino. O chefe dos sacerdotes do tribunal do karma é o grande mestre Anubis. O templo de Anubis, o supremo regente do karma, se encontra no mundo molecular, chamado por muita gente de mundo astral. Neste tribunal só reina o amor e a justiça e existe um livro para cada homem, no qual se anotam minuciosamente diariamente suas boas e más ações. As boas ações são representadas pelas raras moedas que os mestres acumulam em benefício dos homens e mulheres que as executam. Neste tribunal também se encontram advogados defensores, mas tudo se paga, nada se consegue de graça. Quem tem boas obras paga e se sai bem nos negócios. Os créditos solicitados se pagam com trabalhos desinteressados inspirados em amor pelos que sofrem. Os mestres do karma são os juízes de consciência que vivem em estado de jinas. Temos que fazer constantemente boas obras para que tenhamos com o que pagar nossas dívidas desta vida e de outras passadas. Todos os atos do homem estão regidos por leis superiores e inferiores. No amor se resumem todas as leis superiores, um ato de amor anula atos pretéritos inspirados em leis inferiores, por isso, falando do amor, disse o mestre Paulo, o amor sofrido, bom, não inveja, não se envaidece, não injúria, não busca o seu, não se irrita, não se apoia na injustiça, mas se apoia na verdade, tudo crê, espera, suporta. Quando oficiam como juízes, os mestres do karma usam máscaras sagradas em forma de cabeça de chacal ou lobo emplumado e com elas se apresentam para oficiar nos mundos superiores. Essa é a crueldade da lei do amor. Para o indigno todas as portas estão fechadas, menos uma, a do arrependimento. Pedi e se vos dará, golpeai e se vos abrirá. Síntese. Item não somente se paga karma pelo mal que se faz, senão pelo bem que se deixa de fazer podendo fazê-lo. Item cada má ação é uma letra que assinamos para pagar em uma vida subsequente. Item que ninguém engane a si mesmo. O que o homem semeia, isso colherá e suas obras o seguirão. Item quando uma lei inferior é transcendida por uma superior, a lei superior lava, apaga, a lei inferior. Item fazer boas obras para pagar as dívidas. Através da caridade podemos cumprir com esta premissa. Os senhores do karma nos tribunais da justiça objetiva julgam as almas pelas obras, pelos fatos concretos, claros e definitivos e não pelas boas intenções. Os resultados são sempre os que falam, de nada serve ter boas intenções se os feitos são desastrosos. O leão da lei se combate com a balança. Quem tem capital para pagar, paga e sai bem nos negócios. Quem não tem com que pagar deve pagar com dor. Fazei boas obras para que pagueis vossas dívidas. Definindo esta lei. Não está demais asseverar que tal palavra, karma, significa lei de ação e consequência. Se os humanoides ou humanos incompletos estivessem desprovidos de ego, seriam simplesmente elementais naturais belíssimos, inocentes, puros, infinitamente ditosos, obviamente um mundo assim seria certamente um paraíso, um planeta de bem-aventurados. É bom saber também que quando eliminamos radicalmente o ego, a possibilidade de delinquir é aniquilada e em consequência o karma pode ser perdoado. Os sublimes arcontes do destino manipulam o antakarana, o fio da vida, conectando-o ao zoosperma fecundante.
Todo ser vivente leva, mais além da morte, o átomo de seu corpo físico. Os senhores do karma depositam tal átomo no zoosperma fecundante a fim de que possamos incorporar-nos. O extremo do fio magnético está unido a tal átomo, qualquer criatura. Durante o sono normal, sai fora do corpo para viajar muitas vezes a remotas distâncias, o fio da vida se alonga até o infinito e sempre nos permite regressar ao corpo físico. Ao morrer, os anjos da morte cortam esse fio prateado e, então, é óbvio que já não podemos regressar ao corpo físico. No templo zodiacal, dentro do Sancta escolhido, aguardam os iniciados pelos senhores do karma com o propósito de relacionar-se psiquicamente com o zoosperma fecundante que, navegando entre as águas da vida, há de conduzi-los ao mundo físico sob a regência da constelação escolhida. Para as budatas, essências inconscientes do vale doloroso do Sansara tudo é diferente, desencarnam sem saber e se reincorporam automaticamente. Nisto do retorno não existe injustiça, os mestres do karma elegem o signo daqueles que dormem. Todo mundo adquiriu espantosos karmas, e por desconhecimento de como atua a lei, não sabem o que fazer ou como pagá-lo. Alguns creem que, quando se comete um pecado, não voltando a cometê-lo, isso se apaga e, desafortunadamente, não é assim. Outros creem ou nos ensinam que contando os pecados a uma pessoa, esta pode perdoá-los, mas tampouco é assim. Outras pessoas creem que rezando tiram de cima o karma ou pecado, mas se equivocam. Alguns opinam que todos esses desequilíbrios que temos como são a ira, o orgulho, a preguiça, a gula, a luxúria, os ciúmes, etc., são normais e que nada do que fazemos por estes impulsos é pecado, mas novamente estão errados. Toda esta gama de situações se chama ignorância, inconsciência, desconhecimento de como atua a lei cósmica em cada pessoa. É necessário conhecer e compreender que, para pagar o karma ou os pecados que temos, há que se ter uma disciplina, vontade e seguir os seguintes passos. Primeiro, ter um arrependimento firme e sincero. Segundo, eliminar o eu ou os eus que nos fazem pecar ou gerar karma, porque se nós tratamos de pagar o karma que temos e não eliminamos os eus que levamos dentro, vai ser difícil ou impossível deixar de cometer erros. Terceiro, trabalhar intensamente com o sacrifício, servindo a humanidade, fazendo obras de caridade, sendo um bom homem ou boa mulher no sentido mais completo da palavra. Resumo: todo karma ou pecado tem que ser pago e a nós é mostrado através da balança, a magnitude do karma que temos para pagar. As duas formas de pagar karma são, com muita dor e sofrimento, ou com sacrifício pela humanidade. Que toda obra boa passa ao prato direito da balança e que toda obra má passa ao prato esquerdo da balança. Para lograr a liberação final há que acertar as contas finais. Existe o karma comum e corrente, mas também existe a lei da catância, o karma superior. Antes de lograr a liberação final devemos acertar as contas nos tribunais superiores da justiça celestial. Nos tribunais da justiça objetiva, administram-se as dívidas kármicas. Os deuses e os grandes iniciados têm que ser julgados pelos juízes da lei da catância. Os advogados dos tribunais da justiça celestial defendem os iniciados ante os juízes cósmicos. Existem também alguns carrascos cósmicos que executam os mandatos terríveis da lei. Enfim, cada pessoa tem dentro de si sua consciência, a qual é conduzida à polícia do karma e aos tribunais da lei. A lei da catância não é uma exceção e os grandes iniciados são conduzidos aos tribunais superiores. Tipos de karma. Karma individual é o castigo imposto pelo Tribunal da Justiça Divina pelas más ações, palavras e pensamentos. Karma familiar. Este karma pode ser cobrado pelo Tribunal da Justiça de duas formas. Uma é a convivência em família. Neste caso, o Tribunal da Justiça Divina faz retornar a uma mesma família várias pessoas que têm contas pendentes, de retornos anteriores, com o propósito de que saldem suas contas e seu karma. Excelência, a esposa ou o esposo que trai ou abandona seu cônjuge, pais que maltratam ou abandonam seus filhos e vice-versa, sogro ou genro e ou nora ou vice-versa, avós que odeiam e maltratam seus netos e vice-versa, filhos com enfermidades incuráveis, etc. E a outra forma de pagar karma seria, por exemplo, que a família pereça em um acidente ou incêndio. Karma local é o castigo que sofre uma comunidade inteira. Neste caso, poderia ser executado por um furacão, terremoto, inundações, epidemias, etc. Karma nacional é o castigo que sofre um país inteiro,
como por exemplo epidemias, terremotos, secas, guerras civis, fomes, misérias, etc. Karma mundial é o castigo que sofre o mundo inteiro, como guerras mundiais, falta de alimentos, fome, miséria, etc.